A loira de branco de Aracaju. Um mistério que assombrou estradas sergipanas. Há cerca de 30 anos, quando a cidade de Aracaju ainda tinha noites mais silenciosas, ruas menos iluminadas e um trânsito muito diferente do que conhecemos hoje, começou a circular um relato que, com o tempo, deixaria de ser apenas um boato para se tornar uma das lendas urbanas mais comentadas de Sergipe. Era uma história contada em voz baixa. Primeiro entre motoristas, depois em bares, postos de gasolina, reuniões de família e, por fim, atravessando gerações. Uma história simples na aparência, mas profundamente perturbadora. Uma mulher loira, vestida de branco, surgia inesperadamente nas estradas e ruas mais isoladas da cidade, aterrorizando quem cruzava seu caminho. Ninguém sabia ao certo quem ela era. Ninguém jamais conseguiu provar sua existência. Mas muita gente jurava, de olhos arregalados e voz trêmula, que a tinha visto. Tudo começou, segundo os relatos mais antigos, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Motoristas que trafegavam à noite, especialmente em áreas mais afastadas do centro de Aracaju, começaram a relatar encontros estranhos. Alguns diziam que era perto da orla ainda pouco urbanizada. Outros apontavam trechos escuros de avenidas, vias próximas a mangues ou estradas que ligavam bairros recém-formados. O padrão era quase sempre o mesmo. O motorista seguia tranquilo, muitas vezes sozinho, quando avistava à frente uma mulher parada à beira da estrada. Ela tinha cabelos longos e claros, quase sempre descritos como loiros, e usava um vestido branco, simples, que parecia antigo ou fora de época. À primeira vista, parecia apenas alguém pedindo ajuda. Alguns motoristas diminuíam a velocidade. Outros paravam. E era nesse momento que o medo começava. Há quem diga que, ao se aproximar, a mulher levantava lentamente a cabeça, revelando um rosto pálido, sem expressão, com um olhar fixo demais para ser humano. Outros afirmavam que ela simplesmente desaparecia quando o carro se aproximava, como se nunca tivesse estado ali. Mas os relatos mais assustadores vinham daqueles que diziam ter ido além, que abriram a porta, abaixaram o vidro ou aceitaram dar carona. Segundo essas versões, a mulher entrava no carro em silêncio absoluto. Não respondia perguntas. Não dizia para onde ia. Apenas sentava-se no banco do passageiro, com as mãos apoiadas no colo, olhando para a frente. O ar dentro do carro ficava pesado. O rádio falhava. O motorista sentia um frio estranho, mesmo em noites quentes típicas de Aracaju. Alguns afirmavam que o retrovisor embaçava sozinho. Outros diziam que o cheiro dentro do carro mudava, ficando úmido, antigo, quase como terra molhada. E então vinha o auge do terror. Em determinado ponto do trajeto, ao virar o rosto para perguntar algo, o motorista percebia que o banco estava vazio. A mulher simplesmente não estava mais ali. Nenhuma porta havia sido aberta. Nenhum som. Nenhum movimento. O pânico tomava conta. Houve relatos de motoristas que perderam o controle do veículo, outros que pararam no meio da rua tremendo, incapazes de seguir. Alguns juravam que, ao olhar pelo retrovisor, ainda conseguiam vê-la parada na estrada, observando, imóvel, enquanto o carro se afastava. Com o tempo, a história ganhou novas camadas. Algumas pessoas passaram a dizer que a mulher era o espírito de uma jovem que havia morrido atropelada naquela mesma região décadas antes. Outras afirmavam que se tratava de uma noiva abandonada, que teria tirado a própria vida após uma grande decepção amorosa. Havia ainda quem dissesse que ela aparecia apenas para homens sozinhos, principalmente aqueles que dirigiam em alta velocidade ou sob efeito de álcool, como se fosse um aviso ou uma punição. Mas nenhuma versão jamais foi confirmada. A polícia nunca registrou oficialmente algo que comprovasse a história. Não havia boletins de ocorrência consistentes. Não havia fotos, vídeos ou provas materiais. Apenas relatos. Muitos relatos. E talvez seja justamente isso que torna essa lenda tão poderosa. Porque as pessoas não falavam rindo. Falavam com seriedade. Algumas se recusavam a passar por determinados trechos à noite. Outras diziam fazer o sinal da cruz sempre que dirigiam sozinhas depois das 10.
Com o passar dos anos, os relatos diminuíram. A cidade cresceu, as ruas foram iluminadas, o trânsito aumentou. Mas a história nunca desapareceu completamente. Ela ficou guardada na memória popular, sendo recontada de pai para filho, de avó para neto, sempre com pequenas variações, mas com o mesmo núcleo assustador. Até hoje, moradores mais antigos de Aracaju afirmam que aquela mulher existiu. Que não era invenção. Que não era apenas imaginação coletiva. Outros dizem que tudo não passou de histeria, alimentada por noites mal dormidas, medo do escuro e coincidências. Que o cérebro humano preenche vazios quando está sob tensão. Mas então surge a pergunta que nunca foi respondida. Por que tantas pessoas descreveram a mesma mulher? Por que os detalhes se repetem? E por que ninguém jamais conseguiu explicar completamente o fenômeno? Talvez nunca saibamos se a loira de branco de Aracaju foi real ou apenas fruto do imaginário popular. Mas uma coisa é certa: por décadas, ela fez motoristas acelerarem o passo, evitarem estradas desertas e sentirem aquele arrepio inexplicável na nuca. E dizem que, em noites muito silenciosas, quando a lua está cheia e o vento sopra vindo do mangue, ainda há quem jure ter visto uma silhueta branca à beira da estrada.